Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem. Hoje vou falar um pouco aqui sobre o papel da filosofia clínica. Podemos começar aqui a partir da obra de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, e que quem lembra muito bem sobre isso é o L. Strasburger, terapeuta, filósofo clínico, formador na Casa da Filosofia Clínica, quando ele diz que a filosofia clínica é uma revolução científica aos moldes de Thomas Kuhn, o filósofo da história da ciência, que diz que, naquele seu livro Estrutura das Revoluções Científicas, que a ciência trabalha para se manter mais ou menos sempre com as mesmas técnicas, os mesmos conhecimentos, as mesmas práticas. E que de tempos em tempos na história acontece uma coisa completamente diferente dos campos das ciências normais que ele coloca. E que são as revoluções científicas, são coisas que estão fora dos paradigmas, dos modelos normais de ciência, seja a área que for. Então, pensando assim, nos diz Hélio Strasburger, o Lúcio Pachter, psicanalista, psiquiatra, médico, vai à filosofia, não é do campo da filosofia, está insatisfeito com a psicanálise como terapêutica, vai ao lixo, digamos assim, daquilo que a filosofia não considera como filosofia, vai ao lixo da psicanálise, aquilo que a psicanálise não considera como psicanálise, ou seja, que estão fora das técnicas, dos modelos dessas ciências ou dessas disciplinas consideradas normais dentro da sua prática normal. E o Lúcio vai lá e pega um pouco de cada uma que não é considerado dentro do âmbito do paradigma dessas práticas e realiza uma nova prática juntando essas duas coisas, que nem é filosofia e nem é psicanálise. Então, e claro que essa junção deu à filosofia clínica a sua especificidade, a sua singularidade, a sua forma de ser completamente diferente de todas as terapias que estão por aí hoje em dia, né? Então, ela é uma revolução científica nesse sentido. Ela pega coisas de outras áreas que descartaram, que não consideravam como se fosse técnicas, conceitos, práticas válidas para esses campos, e ali, com a sua criatividade, com o seu gênio, ele nos brinda com uma nova metodologia terapêutica. Então, o papel da filosofia no campo das terapias, a filosofia clínica, perdão, na filosofia clínica, o papel da filosofia clínica dentro do campo das terapias, e vamos lembrar que esse campo da filosofia clínica, ela está no campo das terapias, não da filosofia, ele é revolucionário nesse papel. Então, a filosofia clínica não traz das outras terapias institucionalmente aceitas, socialmente aceitas, as psis, as psicologias, psicanálises, psiquiatrias e outras, ela não traz absolutamente nada delas. Ela tem a sua linguagem própria, ela não trabalha com conceitos de psique, de ego, de inconsciente, de perfil, de diagnóstico. Daí nós vamos para uma segunda característica, então, a partir de uma segunda característica do papel da filosofia clínica. Ela é contracorrente no âmbito das terapias. Ela é contracorrente. Enquanto estão todas mais ou menos indo para um lado, a filosofia clínica está indo para o lado completamente oposto. Até terapias que se dizem radicalmente diferentes das outras, como por exemplo a esquizoanálise de Derrida, é uma crítica à psicanálise e traz da psicanálise muito a sua linguagem, a sua perspectiva, obviamente que tem a sua crítica forte ao Édipo e a outras questões conceituais da psicanálise, mas ela é uma psicanálise diferente, mais filosófica, com outros conceitos, porque ainda usa questões da psicanálise. E a filosofia clínica não. Ela é
ela está contra a corrente. Então, o papel da filosofia clínica é trabalhar justamente da forma diferente, contrária, oposta a quase todas essas terapias. Algumas parece que estão mais ou menos na mesma corrente que a filosofia clínica, ou melhor, que a filosofia clínica está na corrente delas, porque a filosofia clínica veio depois, como por exemplo com a Gestalt. Mas, no final das contas, elas se dividem e se separam. A filosofia clínica tem seu caminho próprio. Tem a sua senda própria. Pela linguagem, pela prática, pelos conceitos, pela sua linguagem técnica, pela sua prática. Né? Então, ela, dentro do âmbito das terapias, ela está contra a corrente, ela é contracultural. E ela é assim tanto para quem vai vir fazer terapia com a filosofia clínica, que a gente chama de partilhante, ou partilhante, que vem partilhar a sua vida, como para o próprio filósofo clínico-terapeuta. Ele também tem que trabalhar uma postura do ser terapeuta muito diferente das outras práticas terapêuticas. O tanto que, na filosofia clínica, o ser terapeuta, que é essa parte do filósofo clínico, que se trabalha na formação em filosofia clínica, aliás, no primeiro modo da formação, e para mim o mais importante, ele tem destaque dentro da formação em filosofia clínica. Porque desde o primeiro modo até, se a pessoa quiser fazer a prática de filosofia clínica como terapeuta, depois, no estágio e até a sua formação final, o ser terapeuta é o que mais conta. Exatamente porque o que a filosofia clínica pede, convida a pessoa a ser terapeuta a realizar na sua postura, é contracultural, tanto na vida cotidiana, quanto para o ser terapeuta das outras terapias. Então, a filosofia clínica tem um lugar único, né, dentro das terapias. Também nesse quesito, de ela ser completamente contra tudo que você tem de experiência, de paciente, não sei eu, com as outras terapias, quando você chega na filosofia clínica, é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. E esse é o que eu mais escuto, eu e os outros filósofos clínicos. Não pensava que era assim, nossa, como é diferente, nossa, como... Né? É uma experiência... mas eu fiz psicanálise, não gostei, mas eu não me dei bem com a psicologia, mas eu fiz coach, não sei o que. Experimenta a filosofia clínica. Na primeira sessão, no primeiro encontro, você vai ver a diferença. Claro, com um terapeuta aí, um pouco experienciado, que tem uma boa formação, você vai ver a diferença. Bom, o outro papel da filosofia clínica que eu vejo que ela pode exercer aí é um papel que, até falando do Hélio, ele não concordaria muito comigo, eu entendo por quê. Mas eu considero, no final das contas, na prática, é um dos papéis que a filosofia clínica mais ajuda. É o que mais quantidade de pessoas que fazem a formação entram em contato com a filosofia clínica, utilizam a filosofia clínica. E não se pode negar isso. Que é a filosofia clínica ser metodologicamente um apoio a outras formas de terapia, pedagogia, intervenção humana. Obviamente que na formação em filosofia clínica, o objetivo é fazer a formação para pessoas que querem ser terapeutas. Então a gente faz muita prática, porque o que interessa é a formação em ser terapeuta. Mas na prática, as pessoas que fazem a formação, o maior grupo que faz a formação, não vão ser filósofos clínicos. Por muitos motivos. Por questões pessoais, porque já são terapeutas, porque já têm uma atuação terapêutica, pedagógica, instrutiva na sua área. E não tem sentido a pessoa querer ser filósofa clínica para atender. Mas o conhecimento metodológico que a filosofia clínica traz se adequa muito bem às suas práticas. E no final das contas, o que acontece é isso, a filosofia clínica ajuda demais. E acaba sendo um apoio metodológico fundamental para diferenciar essas práticas já existentes. Então, por exemplo, tem muitos terapeutas que fazem filosofia clínica, psicólogos, psicanalistas, coaching, fazem a formação.
eles não vão ser dali filósofos clínicos, não querem abandonar as suas práticas. Eles já têm uma experiência, não tem sentido para eles abandonar tudo e começar uma coisa nova. Eles até fazem, às vezes, um estágio em filosofia clínica, porque como são práticos, terapêuticos, terapeutas querem conceber a prática para adequar essa prática, essa metodologia à sua prática. Eles acabam sendo psicólogos, psicanalistas, coachings, de uma forma muito mais diferenciada do que os outros. E até digo de uma forma mais humana, porque a filosofia clínica, na sua concepção, se eu fosse fazer uma definição um pouco reducionista, mas não errada, só falta explicar mais, reducionista epistemologicamente, da filosofia clínica seria uma terapia a mais humanista que eu conheço, em relação ao partilhante, ao outro. Então, pessoas que usam a metodologia da filosofia clínica de apoio às suas práticas, que já exercem, elas se tornam diferenciadas na sua área. Em formações, em eventos de filosofia clínica, seminários, congressos, tem muitas pessoas que falam a sua experiência da filosofia clínica como profissionais de outra área. Então, tem outros terapeutas, tem professores, tem coachings, pessoas que trabalham em empresas, coordenação de pessoas, sim? Que diz, olha, depois da filosofia clínica eu aprendi a enxergar as relações humanas, empresariais, da minha profissão, meu próprio paciente, cliente, de uma forma diferente. Aprendi a adaptar a filosofia clínica em certos momentos importantes da minha prática e a partir daí o meu resultado é outro. Né? Muito melhor, obviamente. Então eu acho que esse é um papel que a filosofia clínica traz que nós não podemos negar. Eu sei que, né, o Hélio tem uma crítica grande a isso, né? Ele é um purista, entre aspas, no sentido de que a grande diferença da filosofia clínica é o ser terapeuta, é fazer terapia. Eu também concordo com ele. Mas na nossa prática, a gente sabe que o ser terapeuta em filosofia clínica, a prática da filosofia clínica, por ser tão diferente, ela acaba também fazendo um filtro aí. Só para ter uma ideia, em 10 anos de formação de filosofia clínica ativa, que a Casa Filosofia Clínica teve com o Hélio Strasburger, ele deu 2 certificados A. Um para o Miguel Ângelo Caruso e outro para mim. Então, só aí se vê. Eu estou desde 2014 atuando e fazendo formação, eu só dei 1 certificado A. Então, a gente vê por aí que não são todas as pessoas que têm o interesse, ou como diz também o Hélio, um borogodó, né? Aquela coisa que encaixa com a metodologia da filosofia clínica e faz com que a pessoa flua nesse lugar existencial de ser terapeuta. Não é assim como não é para todos a psicanálise, a psicologia. Sim? A filosofia clínica sendo menor em quantidade, em número, porque é mais nova, então também nosso filtro acaba sendo menor. Menos pessoas conseguem ou querem ser terapeutas da filosofia clínica. Algumas se formam, começam e abandonam. Isso é muito normal na prática de uma formação pessoal como é a filosofia clínica. Tive formandos, alunos de outras áreas, psicanálise, psicologia, que se encantaram com a filosofia clínica, começaram a formação, acabaram, quiseram continuar o ser terapeuta, fizeram seus estágios, fizeram a sua terapia pessoal, que faz parte do estágio, começaram a atender e acabaram voltando às suas práticas de psicanálise, psicologia, porém adaptando a filosofia clínica às suas práticas e exercendo uma prática então muito mais diferenciada. Eu entendo, né, que a filosofia clínica, seu grande diferencial é a prática terapêutica, é ser filósofo clínico. Um filósofo clínico fazendo um bom atendimento, um bom acolhimento, ele vai dar uma perspectiva completamente diferente de vida e existência pessoal para aquele partilhante que está com ele. Nenhuma outra terapia faz o que a filosofia clínica faz. Mas obviamente que para chegar a esse ponto, o terapeuta tem que ser filósofo clínico e não misturado com outro. Não tem problema. Essa é a grande demanda. Façam a formação em filosofia clínica. A EPOCHE tem 2 estágios, certificado B,
que é a formação teórica, entre aspas, porque tem bastante prática, e depois tem um estágio que dá o certificado A, que habilita a pessoa a ser terapeuta. Fazendo o certificado B, que na EPOCHE são 52 aulas, um ano, uma vez por semana, não é muito, 1h30 mais ou menos, a pessoa já está apta a compreender a filosofia clínica, já praticou um pouco a filosofia clínica, e usar a filosofia clínica dentro das suas práticas. Pedagogas, psicopedagogas, professores, médicos que lidam com pessoas, e lidam com reuniões, com diretorias, outros terapeutas, são hoje, e é inegável, que são as pessoas que a forma que mais a filosofia clínica atua socialmente. O papel da filosofia clínica mais forte é esse. Se bem que o mais relevante é ser terapeuta. Mas o mais forte, esse não podemos negar. E eu não vejo problema nenhum. Desde que a pessoa não diga, não, eu sou filósofo clínico, não tenho certificado, mas fez a formação, né? E para mim não tem problema nenhum. A grande maioria das pessoas que eu faço a formação tem essa característica. Inclusive vai começar a nova formação da filosofia clínica, seu novo formato, novo, né? Amanhã, 7 de agosto, vai começar a nova formação, às quartas-feiras, às 19 horas no Brasil, sempre com a minha presença ou de outro professor. A filosofia clínica, a EPOCHE não faz formação online EAD, faz sempre presencial com professores, que é para dar interação e simular muitas vezes a nossa prática terapêutica. Já começa amanhã. Eu já tenho alguns inscritos que não querem ser terapeutas. E não tem problema nenhum. Fora que, eu acho que outro papel, e agora o último papel da filosofia clínica, é para as pessoas que fazem a formação aprenderem uma nova forma, uma nova perspectiva de se verem a si mesmos em suas relações mais imediatas. Isso aconteceu comigo e acontece com quase todo mundo, não vou dizer todo mundo, quase todo mundo que entra na formação. Eu com meus colegas de formação, hoje como formador, que as pessoas que estão fazendo a formação, daqui a pouco, Fernando, olha só, a partir disso, semana passada aconteceu um negócio lá na reunião da empresa, eu já vi diferente, eu me posicionei diferente, eu vi o negócio de uma maneira mais tranquila, agora eu entendi o que está acontecendo. É isso. A própria formação vai fazendo com que a gente exerça, né, uma reflexão, uma autorreflexão. Na verdade, é uma formação de formação pessoal. A gente não é só cognitiva, até porque a gente faz prática na formação. Então a pessoa vai se colocando de uma forma um pouco mais implicada na metodologia, na teoria que ela está compreendendo e começa a utilizar a filosofia clínica na sua vida pessoal, né? Não para analisar os outros. Teoria para analisar os outros é psicanálise, de longe. Para analisar si em relação aos outros. E isso a filosofia clínica ajuda. Então, nas minhas relações mais imediatas. Eu como filho, eu como pai, eu como marido, eu como trabalhador, eu como amigo, em todos os meus papéis existenciais, a formação ajuda de alguma forma, algumas e muitas pessoas, a reverem a sua posição nas suas relações, essa perspectiva. Isso aconteceu comigo. Quando eu estava no início da minha formação, eu trabalhava numa empresa que eu tinha reuniões mensais extremamente estressantes. 2 dias antes, 2 dias depois, eu continuava com dor de cabeça, com enxaqueca. Era muito tensa essa reunião para mim. E a partir da filosofia clínica, um dia eu resolvi ficar mais quieto na reunião e anotar, peguei um papelzinho e vamos ver do que eles estão falando aqui. Comecei a fazer ali o meu mapinha, né, de bolinhas, de tópicos da estrutura de pensamento. Aqui está vindo prejuízo, isso aqui é o que o mundo parece, isso aqui é princípios de verdade. E comecei a, né, o cara, o que está quieto hoje? Eu, não, estou bem, eu tô aqui só pensando. Eu comecei a ver o que acontecia na reunião a partir do que estava aparecendo pelos outros, e aí eu entendi por que aquilo me afrontava tanto. Porque daí eu já, em alguma forma, na minha formação, já estava vendo como mais ou menos era a minha estrutura pessoal. Minha estrutura de pensamento. E eu comecei a ver a relação entre a minha estrutura de pensamento e o que estava acontecendo ali. E mudou. Eu consegui ter agora alternativas e caminhos para a mudança da minha postura em relação àquela reunião, àquelas pessoas. Então, obviamente, que a filosofia clínica tem esse papel também. As pessoas que fazem parte da formação acabam se implicando de uma forma como uma formação pessoal. E alteram significativamente, de repente não toda a sua vida, umas partes, né, que estão próximas, naquelas suas relações próximas, vendo a sua interação em relação a essas pessoas, não como análise dos outros. Isso a filosofia clínica não faz, análise do outro,
de forma distante que isso é psicanálise. Então, eu acho que esse é outro papel da filosofia clínica, né? Aí no âmbito das terapias. E o último que eu posso dizer, que eu falo muito aqui, você já sabe, é o papel de crítica social forte em relação à psiquiatria, que se diz biológica, né? Porque a filosofia clínica nesse âmbito ela é o oposto contraditório. Vocês sabem que Aristóteles, na lógica aristotélica, tem os opostos contrários, né? Que eles não necessitam ao mesmo tempo serem excludentes. Dois opostos contrários podem ser falsos, né? Ou um verdadeiro e outro falso, e isso não se implicar em exclusão entre um e outro. Agora, opostos contraditórios são excludentes. Ou é um ou é outro. E para mim, ou eu subo ou eu desço, não posso subir para baixo, né? Isso é um oposto contraditório. Um oposto contrário seria, sei eu, que é o melhor time do Rio Grande do Sul. Quem está mais certo, o Inter ou o Grêmio? Podem os dois estar certo, pode dar os dois errado. Pode ter um terceiro, seu Caxias, seu Juventude. Então, opostos contrários não são necessariamente excludentes, podem conviver de uma certa forma. Agora, os opostos contraditórios não. Ou é um, é o outro. E para mim, a filosofia clínica ela é o oposto contraditório da psiquiatria. Ou você compreende o ser humano e as relações do ser humano através da psiquiatria, ou você compreende através da filosofia clínica. Eles não têm nenhum contato de conversação, nenhum contato epistemológico que possa fazer uma interdisciplinaridade, né, entre essas duas áreas. Elas são excludentes. Já a psicologia, psicanálise, coach e outras áreas podem conversar com a psiquiatria, trazer conceitos para dentro e continuar fazendo mais ou menos a sua metodologia. Se nós trazemos qualquer tipo de conceito ou prática da psiquiatria para dentro da filosofia clínica, acabou a filosofia clínica. Não tem mais filosofia clínica. Filosofia clínica é um oposto contraditório da psiquiatria biológica em todos os sentidos. Pense em todos os sentidos. Na abordagem do ser humano, na abordagem da escuta, na abordagem da prática, na abordagem da compreensão, na abordagem da terapêutica, nos pressupostos anteriores a ver essa pessoa que entra aqui. Todo. E vocês podem ver no canal aí, né, muitos vídeos sobre antipsiquiatria, porque é natural, quando eu comecei a fazer a formação, perceber qual era o contraditório da filosofia clínica. E quando eu enxerguei, graças ao Hélio Strasburger, que também tem esse pensamento muito agudo e muito contundente, eu comecei a estudar mais essa área, até para compreender qual era o papel da filosofia clínica. Eu estudei o seu contraditório, né? E os seus contrários também, as psicanálises, as psicologias. Mas o contraditório mesmo, ou é um ou é outro, é a questão da uma terapêutica, é a questão da psiquiatria. Então, acho que a filosofia aqui dentro do papel do mundo das terapias, automaticamente, querendo ou não, mesmo verbalizando ou não, como eu verbalizo a antipsiquiatria, alguns filósofos não verbalizam, mas na prática eles são o oposto contraditório de uma prática da psiquiatria, qualquer que seja biológica ou outra. Então, acho que esses são, né, os papéis aí, né, que a filosofia clínica exerce, os papéis existenciais que a filosofia clínica exerce na sociedade, no mundo, no atendimento, nas práticas terapêuticas. Se vocês querem saber mais sobre essas questões, outras questões, sugestões aí de assuntos, coloquem nos comentários do vídeo. Se gostaram do vídeo, por favor, deem like e compartilhem para que, né, a mensagem da filosofia clínica possa chegar a mais gente. Lembrem-se que amanhã começa a formação em filosofia clínica, ainda dá tempo de se inscrever, vai ter vantagens, descontos e muitas promoções aí para que as pessoas possam, de todas ou quase todas as formas, assistirem, né, fazerem essa formação. Todas as informações estão no site da Hypocare, que está sempre aqui na descrição do vídeo. E ali no site tem os formulários, tem preço, tem o que vai acontecer, tem a ementa, tem o contato, tem tudo no site. Tanto na página principal, quanto no menu de formação em filosofia clínica. Então o site está super completo, traz todas as informações. Mas eu não consegui assistir a primeira aula, entra na segunda. Eu sempre faço uma revisão.
na terceira, na quarta, até o primeiro mês ali, a pessoa entrando ali nas 4 primeiras aulas, como é por módulo, ela não vai perder muito, né? Até porque eu vou estar sempre retomando. Então, se quiserem bastante informação, mais informações, vão no site ali, entrem em contato, que está tudo bastante bem explicado, né? E aproveitem aí essa formação da Hypocare, que eu garanto que ela é muito mais diferenciada dentro do âmbito das filosofias clínicas, ela é muito diferenciada em relação à forma de se passar o conteúdo da filosofia clínica, tá bem? Então, muito obrigado aí e até o próximo vídeo.